Muito boa tarde, senhoras e senhores acadêmicos. Hoje damos início a um novo ciclo de conferências, desta vez saindo da filosofia para a linguística, gramática, as questões de língua. O ciclo é coordenado pelo acadêmico Evanildo Bechara, que muito gripado hoje não pôde vir, e a conferência vai ser feita pela professora Maria Helena de Moura Neves, e o acadêmico Domício Proença vai substituir o Evanildo Bechara na coordenação. A professora Maria Helena de Moura Neves vai falar sobre a linguística na gramática. E passo a palavra a Domício Proença para fazer a apresentação. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia, prezada companheira de luta, Maria Helena de Moura Neves. Não diria com prazer, porque o Bechara está afônico, mas é uma honra sempre substituir o companheiro, não na mesma altura e com o mesmo desempenho que certamente ele brindaria a todos, mas é com grande prazer, Maria Helena, que a casa a recebe para tratar desse assunto tão relevante no nosso tempo, em que se trava, evidentemente, e ainda que não declaradamente, uma querela entre a gramática e a linguística. A professora Maria Helena de Moura Neves, como disse Ana Maria, vai falar sobre a linguística na gramática. E ela é licenciada em Letras, Português, Grego e Alemão, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutor em Letras Clássicas, Grego, pela Universidade de São Paulo, livre docente em língua portuguesa e professora emérita pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É bolsista de produtividade em pesquisa, nível 1A do CNPq. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Unesp de Araraquara. É líder do grupo de pesquisa Gramática de Usos do Português, do CNPq. Desenvolve trabalhos na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, especialmente nos temas gramáticas de uso do português, texto e gramática, história da gramática, descrição da língua portuguesa e funcionalismo. É autor, entre outros, dos livros A Gramática Passada a Limpo, Guia de Uso do Português, Gramática de Usos do Português, Texto e Gramática, Ensino de Língua e Vivência de Linguagem, Gramática na Escola. Que gramática estudar na escola? A vertente grega da gramática tradicional, uma visão do pensamento grego sobre a linguagem, a gramática, história, teoria, análise, ensino, a gramática funcional. É coautora dos dicionários de grego e português em 5 volumes, do qual foi também uma das 3 coordenadoras, do Dicionário Nesp do Português Contemporâneo, do Dicionário de Usos do Português, do Dicionário Gramatical de Verbos do Português Contemporâneo do Brasil. Coordenou a equipe Sintaxe 1 do projeto Gramática do Português Falado, coordenação de Ataliba de Castilho, e com Hilari coordenou o volume 2 da série Gramática do Português Culto Falado no Brasil. É integrante da equipe que elaborou o Dicionário Documentado do Português do Brasil, está no Prelo, coordenado por Francisco Silveira Borba, e é membro do Conselho Editorial de 14 revistas especializadas, além de consultora de 6 fundações de apoio à pesquisa.
Ninguém melhor. Acredito que ninguém melhor categorizado para falar da linguística na gramática. Com a palavra, a professora Maria Helena de Moura Neves. Obrigada. Bom, é uma honra muito grande estar aqui e é uma honra estar diante de vocês. Dentro desse ciclo que o professor Bechara, que foi meu professor, meu mestre sempre, dentro do ciclo que ele montou aqui para o mês de abril, que é Linguística e Gramática, o meu tema é a linguística na gramática. Eu vou fazer uma pequena introdução. Todos nós, profissionais e amantes da linguagem, vocês e eu, sabemos que a nossa gramática, a gramática ocidental, nasceu como arte. Nós temos aí disponível para examinar, já vinda de antes de Cristo, uma Techne Grammaticae, tipo de obra que mais tarde, em latim, também foi denominada como arte, Ars Grammaticae. Avaliado o contexto em que surgiu, era a época da perda da hegemonia grega, uma situação de confronto de culturas, então nada pacífico, a Techne Grammaticae, ou seja, a arte da gramática, se dirigia a homens que, como cidadãos, tinham de falar a língua nos moldes consagrados pelas obras modelares de uma literatura que cabia não apenas preservar, mas ainda imitar. Como tal, a gramática chegou até nós com a roupagem bem simples de uma técnica, na interpretação pragmática daquela techne grega, que era arte. E assim, ela tem sido vista, banalizada, mal interpretada e mal avaliada, não raro ingenuamente vilipendiada em todo esse depois de Cristo. Para o geral e comum da visão que se tem atualmente de gramática como disciplina, essa entidade é nada mais do que um incômodo edifício de termos e de regras colocado ao lado de uma determinada língua viva de intercurso, por exemplo, no nosso caso, o português. Ela é vista como um corpo estranho, rigidamente codificado, categorizado, classificado, exemplificado, inertemente catalogado e, assim, petrificado, mumificado, ou seja, sem vida. E por que já não escancarar? Sem préstimo. O que se invoca, afinal, na visão leiga, para avaliar a gramática, entre aspas, não é? A disciplina, são mais denominações do que entidades, do que processos, do que funções. E a gramática não é isso. O que teria havido, indo à história, na história desse tipo de criação, esse tipo de criação que se mantém ainda tão presente, que é que teria havido que a fez ocupar tal posto no conjunto dos valores sociais? Ora, há muito a refletir sobre essa entidade, mas eu vou partir do fato histórico, que considero extraordinário, de uma sociedade, pensemos nisso, em um determinado momento da história da humanidade, em um determinado espaço geográfico de abrigo de cultura. O que é que aconteceu para aí ter nascido uma obra da natureza da gramática? Esse momento foi a época helenística, que representa, como eu disse, a perda da hegemonia grega, e o local foi Alexandria, mais especificamente a biblioteca. Vejamos que espaço foi esse no Estado grego. Foi o de um esboroamento de poder político, perda de território. Vejamos que tempo foi esse na tradição grega. Foi o de abalo de padrões, o de perda de força cultural. Vejamos que conjuntura, afinal, foi essa. Foi a de clamor por uma preservação daquilo que seria ou teria sido o modelo de sociedade e de cultura. Foi a de clamor por respostas contundentes, efetivas, dirigidas a uma reparação.
Então, buscando pistas na história. Em um livro meu, o último meu de 2012, eu fiz esta pergunta. Como um povo teria chegado a uma situação de cultura em que se entendesse que haveria um manual de gramática a ser preparado? Vamos pensar naqueles povos africanos primitivos, se algum dia um grupo se sentaria ao lado de uma mesa para dizer, vamos fazer uma gramática? E desse modo eu continuei, logo após essa pergunta, então é a citação que eu faço aí. A tradição nos ensina que isso se fez na Grécia e no período helenístico, portanto, em um momento de desmoronamento dos padrões da língua considerada pura, o que já mostra o ensejo da obra. A premissa, entretanto, minha, é que, com certeza, não se teria elaborado uma gramática da língua entre um povo que não tivesse, já amadurecida, uma atividade de produção linguística a ensejar reflexão sobre a linguagem e também que não tivesse, por trás disso, uma vivência de linguagem rica a ponto de produzir criações que atravessariam séculos, a literatura grega, representando o que de mais pessoal e reflexivo pode existir em modos de expressão linguística. Nesse questionamento, que agora retomo, estabeleço 3 pontos de sustentação para uma avaliação do feito que foi a criação de uma obra de disciplina gramatical nesse antes de Cristo. O que nesse empreendimento sustentou as ações foi, primeiro, a existência de uma literatura representativa de rica vivência de linguagem em uma comunidade. Vivência marcada por introspecção profunda e por elaboração valiosa que provia experiência pessoal e reflexiva em textos de alto valor poético. Segundo, a existência de uma reflexão sobre linguagem que, assentada em uma já firme separação entre a linguagem e as coisas, que os filósofos, desde os primeiros, e os próprios poetas, por exemplo, Homero, tinham preparado, uma reflexão que provia visão teórica sobre o fazer da linguagem. Eu ainda não falo em ciência, mas eu falo em teoria. Terceiro, a existência de um movimento quase inseparável da linguagem, de valorização de determinados padrões de expressão linguística que os retores, os oradores, tinham revelado e que os sofistas defenderam, desconsiderando a importância da busca de uma verdade não contaminada pelos interesses da vida prática. Assim, esse tripé que montei aí, e que também serve de sustentação para o exame a que agora procedo, recolhe a seguir os responsáveis pelas ações que no campo da linguagem e com direções diferentes então se promoveram. Na sequência do tripé que acabo de montar estão os seguintes agentes. Primeiro, os poetas, foram aqueles a que primeiro eu me referi, que com o gênio escancararam aquele profundo jogo de criação, que na face só deixava ver beleza e sentimento, mas no fundo e magicamente ordenava a relação de fundo e forma, de conteúdo e expressão, revelando a gramática que regia e sustentava esse jogo. Aí estava o fazer em si da linguagem e aí estavam dom e naturalidade. 2, os filósofos, que, com a munição teórica da lógica clássica, escarafuncharam a superfície do dizer, ou seja, da linguagem perigosamente vazada em língua, para eles, a despeito de sua busca dirigir-se aos puros e perfeitos fundamentos de vida e de pensamento. Aí estaria a verdade em si, exatamente aquilo que a linguagem, sabemos, se compraz em escamotear. E aí estava a universalidade. Terceiro, os sofistas, que com as poderosas armas da retórica derramaram discursos sobre fatos, numa inversão de sentido que matou a filosofia e, entretanto, fez nascer a consciência do papel político-social da linguagem, expondo e, com isso, enaltecendo o seu perigo, isso que exatamente constrói a sua força.
Aí está o poder da palavra e aí estão as particularidades de ocasião. São todos ingredientes da linguagem que vamos montar. Desse complexo, nossa gramática ocidental é herança e é cadinho. E ela mostra a mistura que surgiu daquilo que se somou para o bem e para o mal. De todo modo, já adiantando, na exposição de gramática que nasce na época helenística, embora diferentemente do que fizeram os sofistas, o reino é o das particularidades. Cai sob análise a estrutura superficial, concreta e particular de uma língua, como própria decorrência do tipo de atividade que dá origem à disciplina gramatical, especificamente a crítica textual. Concluo essa busca de pistas da história do nascimento da gramática com uma ligação que recorre a reflexões de Cossério. Escolhi trazer um único linguista, Cossério, que é o de eleição do professor Bechara, felizmente, na sua gramática. Então, digo eu, uma ligação que recorre a reflexões de Cossério sobre a natureza da capacidade humana de linguagem. E, nesse ponto, introduzo exatamente esse novo elemento representado pela crítica textual na tríade que venho discutindo. E agora com inversão das indicações que eu tinha feito, vou pôr noutra ordem. Ora, a gramática, como instituição, como disciplina, nasceu por quê? Ela representa uma capacidade natural de acionar a ligação entre esquemas cognitivos e linguagem, o que lembra a filosofia. 2. Ela é também o funcionamento de uma língua particular X, o que lembra os poetas. Mas agora, já na atividade efetiva que deu nascimento à gramática, ela concerne especialmente aos exegetas alexandrinos que foram resgatar a língua dos poetas. 3. Isso se dá num evento comunicativo X, produzindo um discurso X, o que lembra os retores e os sofistas. Fica evidente por aí, nessa operação de que tratamos, na mágica desse inaugural parto, que aí está o trabalho filológico, o dos alexandrinos, particularmente a exegese. Nada aconteceria sem esse trabalho. Mas dele falarão os colegas nas próximas conferências, especialistas filólogos, os que me sucederão neste ciclo. Não posso furtar-me, entretanto, a refletir sobre o que representou, nessa história do pensamento grego sobre a linguagem e do nascimento da gramática ocidental, que brevemente resgato, não posso deixar de refletir, dizer 2 ou 3 coisinhas sobre a filologia. Primeiro, já de partida com Platão, ela foi vista como, etimologicamente, amor ao logos. Está lá no Teeteto, a filologia de Sócrates. Uma paixão que faz falar e que faz também comentar e interpretar. Assim era vista por Platão. Segundo, na época helenística, essa de que tratamos especificamente aqui, ela continua como amor ao logos, mas já um logos de diferente estatuto. Exatamente esse logos que faz do filólogo o estudioso, o bom leitor da literatura arte, aquela que tem brilho de expressão e que, por isso mesmo, precisa ser preservada. Filólogo, então, no berço da gramática ocidental, é aquele que sente a correção e a beleza, que a estuda em obras exemplares, aquele que ama e, porque ama, trabalha por preservar a cultura que o espírito soube construir e a linguagem fixou. Mas da filologia eles tratarão, só quero marcar a importância dela. Buscando agora o que fica da história. Assente-se, pois, de início, que o trabalho do gramático é, acima de tudo, filológico. Entretanto, o que me cabe aqui, dentro do tema, é fixar-me no ponto 2 das tríades dos tripés que invoquei na avaliação que fiz da emergência da disciplina gramatical no Ocidente. Muito rapidamente. Na avaliação que fiz da emergência da disciplina gramatical, que fiz nisso. Não é? Meu foco, segundo o tema da minha fala, que me coube hoje, é a sustentação desse trabalho.
é a teoria subjacente e, acima de tudo, é a necessidade de uma teoria. É, afinal, a linguística, que hoje temos como ciência. Ora, nos dias de hoje, a gramática também sustenta sua missão mediante 1, 2, 3 que eu vou montar num outro plano. Primeiro, uma vivência de linguagem amadurecida, relevante, representada modelarmente por aquilo que a poiesis, a criação linguística, construiu no acervo da língua. Era o tópico 1. 2. Também ela se sustenta mediante uma visão da prática de linguagem enriquecida com as estratégias, retórica sim, de eficiência comunicativa, representada modelarmente por aquilo que a arte política, aquela que a vida em sociedade condiciona, imprimiu em todo e qualquer exercício interlocutivo. E, seguramente, repito, a gramática continua a sustentar sua missão naquilo que a possibilita, o trabalho filológico. Vem então a questão. Ora, se eu monto um tripé que corresponde ao que eu tinha montado para outros tempos, o que é, pois, que representa? A grande mudança, se considerarmos em cotejo o nascimento de obras de gramática e o estado atual do trabalho de geração desse tipo de obras. Se nos dois casos, o objeto de análise são as peças de linguagem em línguas naturais historicamente inseridas. Estou, então, me centrando naquele tópico 2, em que estava a filosofia nas tríades pelas quais busquei equacionar a emergência da gramática. Meu foco é, pois, o componente responsável pelo modo de sustentação teórica do processamento e do direcionamento das proposições e das soluções descritivas e analíticas. Falo assim de teoria, sem o que não há propriamente objeto de análise. E falo agora da gramática como construto que faz da linguagem um objeto teórico, mas já não apenas no campo das faculdades inatas que definem o homem, como era entre os filósofos. Recolhendo o que pudemos ver nessa breve incursão pelo que teria sido a especulação que deu base ao nascimento de uma gramática da língua grega, fonte das nossas gramáticas ocidentais, fica evidente que a busca central foi sempre e necessariamente a busca de relação entre expressão e conteúdo, exatamente aquilo a que também a ciência linguística se há de dedicar. Ora, voltando aos 3. Primeiro, os filósofos buscaram essa relação no sentido de ver a manifestação da verdade das coisas, os clássicos, e da natureza das coisas, os estoicos. 2, os sofistas buscaram essa relação no sentido de assentar as estratégias de persuasão, descartada a verdade ou mesmo desafiada a verdade. Terceiro, os primeiros gramáticos buscaram essa relação no sentido de, em nome de uma regularidade modelar, oferecer um quadro de entidades que, segundo determinados parâmetros, no caso, na época, especialmente filiados à lógica, se unem na produção do som com sentido. Buscando agora pistas na teoria. Toda operação de descrição gramatical necessariamente tem um objeto, e o objeto é sempre uma escolha teórica. Na gramática inaugural do Ocidente, a base de sustentação, sem a qual, sabemos todos, nem se poderia ter pensado a língua como objeto de análise, foi a filosofia, mais especificamente a lógica, a clássica e a estoica, e eu diria mais especificamente ainda a dialética. Eu poderia passar, até tenho aqui por todos, mas só diria que, por exemplo, Platão desprezava a linguagem, não é? Fixava-se na coisa em si, na ideia, no autor, que para ele era o único objeto realmente cognoscível, mas ele tinha de passar pela linguagem. Ele reconhecia isso, não gostava, mas reconhecia. Aristóteles já se atreveu explicitamente ao mundo da palavra, porque ao lado do logos ele já concebeu uma lexis,
não é? Um modo de dizer, que seria elocução e estilo, e até conseguiu dividir o campo da linguagem em poética e retórica. Os estoicos, finalmente, que foram adiante, já instituíram como a própria unidade de análise o lekton, que é um termo, um substantivo, ligado com o verbo lego, que é o verbo dizer. Então, lekton é aquilo que se diz. Então, a unidade da filosofia já era aquilo que se diz, já na filosofia tardia, não é? Claro que eles também estavam, os que eles tinham em vista era em busca de uma verdade, não era a linguagem em si. Mas até aí chegaram porque eles era a verdade em si, mas os estoicos, afinal, chegaram a reconhecer que eles não conseguiriam equacionar a linguagem pela analogia, que seria o natural, que seria a physis da linguagem, não é? Bem, o embasamento das propostas da gramática, uma base de natureza teórica, insisto, chega, então, à época alexandrina e aos exegetas, já fundamentado numa crescente ligação da lógica com o dizer. Está disponível, vinda dos estoicos, uma belíssima teoria do signo, não era um triângulo, era um quadrilátero, em que se isolam todos os elementos da significação. Entretanto, o que está em vista é o que se considera que seja a língua eficientemente composta, tudo circunscrito, claro, ao grego, não é? O plano linguístico ainda não se constituía autônomo e não conduzia, ele em si, a instituição e a definição do objeto. Parece pacífico considerar que estava absolutamente ausente das bases de reflexão o plano da enunciação, que a própria ciência reconhece hoje é justamente aquele que cria a linguagem, aquele que, de fato, dá nascimento a ela e que, por aí, pode defini-la autonomamente. Obviamente, lá estavam ausentes o eu, o aqui e o agora, essencialmente enunciativos, abstraídos das pessoas reais, do lugar e da época da vivência e das emergências sociopolíticas do momento. Isso só com teoria. Se formos a Fiorin, 96, nós nos sentiremos realizados com o achado de poder dizer que as astúcias da enunciação, que invariavelmente revestem a linguagem em ação, astúcias da enunciação nos lembra os sofistas, mas agora estamos noutro terreno, não é? Então, essas que invariavelmente revestem a linguagem em ação, sim, em toda a linguagem é algo de astúcia. Essa linguagem, que cabe ao manual de gramática de escrever, nós nos sentiremos realizados com o achado de poder dizer que as astúcias da enunciação estavam vistas e entendidas até então exatamente onde faltava teoria, que era com os sofistas. Estavam na proposta sofística, na prática que reconhecemos, sim, eficientíssima. Eles ganhavam fortuna para ensinar. Eles garantiam que eles ensinariam a pessoa a criar a verdade com a palavra. Não é? A palavra por si criaria e ganhavam fortunas. Bom, que então a proposta sofística, que na prática temos de reconhecer como eficientíssima, é falsa, artificial, distorcida, mentirosa, exatamente porque é científica. Com certeza não se pode legitimamente falar da linguagem natural dos homens pelo veio de um entendimento de que a linguagem cria a verdade, ou seja, de que a expressão cria o conteúdo. E é aí que a ciência reverte a equação. Então, buscando a ciência, linguística e gramática. Nos dias de hoje, consideramos que estamos teoricamente amparados para produzir gramáticas, com letra maiúscula, livros, obras, porque nos vemos munidos de uma ciência que garante rigor na instituição do objeto teórico, ou seja, no acompanhamento do processo de criação pela língua dos fatos de linguagem que serão descritos e analisados. A própria teoria cria os fatos não estão na língua, não é? Mas a água fria na fervura vem do fato de que o que há a examinar
na linguagem é um complexo não de todo submissível a uma teoria científica forte que lhe dê regras infalíveis. No terreno pleno de garantias está a sintaxe, sim, sem vagueza, sem movimentos mais tentativos do que precisos, mas não estão todos os componentes que fazem do cálculo de produção de sentido na linguagem, ou seja, da gramática, o que a língua em função é. Hoje, como sempre, mas com a ciência que temos, interessa a linguagem não apenas pelo que ela oferece no cálculo abstrato das relações que se estabelecem na produção das cadeias, mas pelo que a língua em função diz e, dizendo, ela faz. E hoje, como sempre, interessam qualidades na linguagem, todas saídas da ponta de atos de enunciação. A beleza de um poema, a clareza de uma explicação, a plausibilidade de uma opinião, etc. E também a eficiência de um discurso, ou seja, a face retórica da produção da linguagem, mas agora vista segundo a essência e a natureza da linguagem, o que a ciência agora já nos deixa ver sem distorções. Com ciência, a visão é certamente rigorosa, mas, de todo modo, na contraparte, o terreno é escorregadio, inapreensível em totalidade, irredutível a fórmulas prontas, multifacetado na realidade do uso e na própria apreensão teórica desse uso. Se voltarmos à tríade, que mais de uma vez ofereci na rápida explicitação que fiz da gramática inaugural, podemos invocar variadas propostas da ciência linguística para vermos que algumas se prenderam ou se prendem, mas a uma ou a outra das faces. Todas se fizeram com sustentação teórica, mas algumas com maior, outras com menor garantia de exatidão e rigor. Isso porque a linguagem tem um arranjo sintagmático de exatidão inquestionável, mas é inerentemente atravessada pela ancoragem de sua produção, variável e sempre irredutível a regras rígidas de verificação. É para que tudo isso possa ser visto e considerado, e para que mesmo os passos nos terrenos móveis e pegajosos sejam seguros, é para isso que aí está a ciência linguística. Não darei explanações da teoria ou de teorias. Farei só indicações ilustrativas e propositadamente tomarei novamente o teórico Cossério, o de maior escolha do nosso mestre Ivanildo Bechara, que coordena este ciclo e que foi meu professor. Ora, uma volta à proposição de Cossério, escolhida para fundamentar, de certo modo, essas indicações que fiz, pode trazê-la noutra roupagem, aquela que liga, respectivamente, cada uma das três visões cosserianas do funcionamento da linguagem a algumas teorias linguísticas ou alguma teoria linguística nesta pós-ciência em que se encontram os estudos da linguagem. Primeiro, lembrando os filósofos, a visão da faculdade inata da linguagem, que era vista por eles, já não é mais apenas intuída e descoberta. Agora é explicitada. Basta lembrar o território da investigação gerativista, essa que só ela, sem nenhum perigo de engano ou imprecisão, só ela realmente consegue definir sujeito em sintaxe, como entidade puramente sintática que é. Segunda visão, segunda teoria, a visão do saber sobre as línguas particulares, que é o que a gente faz, gramática do português, gramática do inglês, mas não mais só com vista a uma língua particular isolada, como no nascimento da gramática. Você pode estar analisando uma língua, mas a criação de fatos não é só para fatos daquela língua. Um saber agora organizado tanto dentro da história como dentro do sistema. Eu posso lembrar o território da gramática descritiva dos usos, funcional por definição, de forte apoio semântico, com contrapartes cognitivistas e com aportes da investigação textual discursiva. Essa que nos mostra tão placidamente que numa sequência como esta, tão comum ali no final, se eu pudesse, se o meu dinheiro desse, não falta oração principal nenhuma. Nem é necessário reconstruir conteúdo semântico nenhum para considerar-se que o que tinha de ser dito foi dito. Ou seja, a pessoa simplesmente disse que ela não pode e que ela não tem dinheiro para isso. Você tem ciência para mostrar o que acontece aí. Terceira visão, uma outra corrente, a visão da atuação linguística colocada como componente pragmático integrado à gramática,
ou seja, a gramática vista como sensível às pressões do uso. Então, lembro por aí o território dos funcionalismos, principalmente, os quais nos fazem ver tão sustentadamente que, numa sequência como esta, dita por um senador para outro, dentro do Senado, volta para trás. Está em verde aí, isso. Isso está documentado, né? Eu trabalho só com corpos. Que é isso? Se Vossa Excelência não parar de falar, vou te calar à força. Que essa sequência pode ser anormal, discrepante, impolida, fora de norma, mas cumpriu, do ponto de vista pragmático, um propósito que era Vossa Excelência, porque o ritual manda, mas, logo em seguida, é um tu e é uma discrepância propositada para mostrar, para agredir, não é? Se Vossa Excelência não parar de falar, vou te calar à força. Não é nem questão de achar que deve ou que não deve, é questão de achar que existe uma explicação científica para ver a validade da construção, porque o falante teria chegado a isso. Talvez uma das maiores evidências dos avanços a sustentar as investigações de hoje sobre linguagem, a compreendermos os usos, não é a validarmos. Talvez uma das maiores evidências dos avanços esteja nos postulados da sociolinguística e do sociocognitivismo, que ensinaram a ver a variação, que era grande ameaça aos gregos na época helenística, como essencial ao funcionamento linguístico, e não apenas como recurso para a linguagem diferenciada ou como perigo ligado a mudanças. Por aí ficou substituída fundamentalmente a noção de variação estilística da retórica de todos os tempos pela noção de variação linguística. Nada a ver com questão de norma. É simplesmente saber que, é a segunda indicação de Cossério, a existência de variação linguística, a maior lição sobre o conhecimento das línguas particulares, não é? E, encerrando minhas considerações finais, o que temos de mais notável na investigação do funcionamento linguístico que hoje se processa é exatamente a existência de uma ciência autônoma. A análise não se submete a regras de outros estudos aos quais se deve aplicar a mente quando vai à linguagem, por exemplo, lógica ou retórica, mas ela própria fornece os princípios e os parâmetros de criação e de visão dos objetos de análise. Por outro lado, pela própria autonomia que a natureza da linguagem lhe dá, torna-se possível e necessário que ela estabeleça, sim, inter-relações e interfaceamentos com os diversos campos em que se distribuem as atividades dos que usam a língua natural em interação. A poética, a política, a história, a educação, ciências humanas em geral. Ao mesmo tempo, torna-se necessário que a descrição não se apresente falseada por ignorância de complicadores, como as pressões e os condicionamentos que sujeitam a atividade linguística e que obrigam a uma aceitação do caráter sempre emergente da gramática. Com a linguística, a gramática já não é uma obra que tem como objetivo oferecer modelos para pautar comportamentos verbais. E, na verdade, isso nada mais representa do que o contexto de inserção no qual as gramáticas vêm sendo produzidas a partir do século XX. Ora, não há, por exemplo, na nossa comunidade, de modo algum, literatura ameaçada de desaparecimento que tenhamos de salvar, assim como não há língua em perigo de extinção que exija registros para a preservação do edifício de cultura nela vazado, bem como do monumento de beleza criativa nela erigido. Se a gramática abriga, sim, e tende a abrigar recurso a obras consideradas de boa linguagem, criativas, exemplares mesmo, entretanto, tais usos vêm como amostra destacada, sim, da mescla de registros que fazem o painel da língua da comunidade e que merecem ser
vistos de acordo com a vivência social na qual temos de nos inserir. O essencial no caminho que se fez até a ciência linguística, nesse edifício de construção do saber gramatical, que foi aqui lembrada, foi que, por via do que apreciamos na pré-ciência como teoria e como universalidade, a do saber filosófico, por aí podemos chegar novamente à universalidade, mas agora instaurada no próprio plano da linguagem. Se genial era aquela universalidade dos filósofos, nascida da lógica, entretanto, não há meio de colocá-la com rigor no território da linguagem. Pelo contrário, a língua particular, que os filósofos eram obrigados a examinar, impunha-lhes limitações que eles denunciavam e apenas toleravam. A verdade é que, agora, foi pela ciência que chegamos a universais em linguagem. Essa que é a busca permanente do homem e que ele faz sempre, a cada momento, mas com as armas que tem. Digamos, pois, encerrando, que hoje a ciência linguística é uma arma segura e que, se faz pouco com ela, a culpa é de quem empunha a arma. Obrigada. Quase me dispenso de qualquer comentário diante da clareza da exposição de Maria Helena, da dimensão didática da professora que se revelou plena aqui. Apenas lembrarei que ela teceu algumas considerações iniciais sobre a gramática e sua história, só para nos organizarmos nas reflexões que naturalmente levaremos conosco, e revisitou o percurso da entidade disciplina gramática ao longo do tempo, situou a gramática na nossa atualidade, o seu desprestígio, chamou atenção para o seu desprestígio, a sua condição de, se me permite o neologismo, de imprestabilidade, né? E destacou, felizmente, que não é bem assim, com bastante ênfase, a nosso favor. Estabeleceu posteriormente a relação entre comunidade, cultura e gramática. Associou a existência de uma gramática à necessidade de reflexão da comunidade, à existência de uma literatura e também a necessidade de uma reflexão sobre a linguagem. Destacou os agentes do processo gerador da gramática, um aspecto que merece a nossa consideração mais do que nunca na contemporaneidade, a saber, os poetas, os sofistas, os filósofos. Se a memória não falha, disse ela que nossa gramática ocidental é herança e cadinho desse patrimônio que remonta aos gregos. E depois desse passeio pela história, nos remeteu a Cossílio, numa homenagem a mestre Bechara, né? Trouxe à colação a importância da filologia a partir da cultura grega e, entre aspas, disse que o trabalho do gramático é, sobretudo, filosófico. Filológico, aspas fechadas, né? O que também é um resgate da filologia. A partir de então, passou para o tópico segundo do que se propôs apresentar, a sustentação da gramática, e situou-a no espaço da linguística com muita propriedade, sem descurar da relevância da linguística. Associou a gramática hoje à dimensão teórica e retornou aos espaços filosóficos, à teoria, momento em que revisitou o pensamento de Platão, de Aristóteles e dos estoicos, e em sua relação com a linguagem, perpassou os alexandrinos, acentuou as dificuldades inerentes à problemática que envolve a questão em exame, ou seja, a relação entre a gramática e a linguística, núcleo da palestra.
ambas convivas das águas da filosofia e da reflexão teórica, fechando assim o ciclo de suas considerações. Apontou a necessidade de constatação e não de validação nesses campos. E é exatamente aí, no âmbito do juízo de valores, que a querela se instala, né? Ressaltou a existência, finalmente, como fundamento primeiro, a existência hoje de uma ciência autônoma dos estudos da linguagem na direção da universalidade sempre pretendida para aqueles que convivem com o conhecimento. Em síntese, acompanhamos uma reflexão densa sobre os fundamentos da gramática, Maria Helena, sua emergência, sua estruturação, sua configuração e seus questionamentos. E todos nós deixamos esta sala hoje, acredito, com a nossa reflexão altamente mobilizada. A Casa de Machado de Assis lhe agradece, penhorada, pela excelência de suas reflexões, Maria Helena. Muito obrigado. E seja bem-vinda aqui. Eu termino também com uma palavra de agradecimento à nossa conferencista e a essa plateia atenta, interessada, participando à distância, mas muito próxima aqui. Dava para ver que, na verdade, veio atraída pelo tema, ficou satisfeita com o que ouviu, que essa oportunidade de refletir sobre a linguagem que a gramática nos traz e que nos trouxe tão bem pela explanação da professora. Eu acho que é sempre uma coisa fascinante para todos nós que falamos e pensamos usando linguagem o tempo todo, né? Acho que cada um de nós tem um pouco suas obsessões ou seus temas favoritos dentro disso. Eu, pessoalmente, gosto muito da noção de que a linguagem é um sistema, e como sistema está aí, mas é o tempo todo admitindo transgressões e rupturas que vão continuar dentro do sistema, mas criar coisas novas. Essa possibilidade dinâmica que se apresenta, né? É que dentro de uma estrutura não tem como a gente fugir. Tolerando rupturas, fazendo-se de rupturas, porque ela avança com a ruptura, né? E esse conceito que ela deixou muito claro aqui, e o Domício trouxe também, de que compreender esse mecanismo em ação é fascinante, ainda que não signifique validar. Sempre, mas significa entender como a mente humana funciona. E isso é uma proximidade com a filosofia, com a poesia, com a literatura, com tudo. Enfim, muito, muito obrigada, Maria Helena, muito obrigada à plateia, muito obrigada aos acadêmicos aqui. Estão todos convidados para as nossas próximas atividades, na quinta-feira, dia 4, às 18h, na série Música de Câmara na ABL, teremos o Grupo Diálogos se apresentando num programa de músicas francesas do século XVIII e modinhas. E na próxima conferência, dia 9, na próxima terça-feira, às 17h30, dando prosseguimento a esse ciclo, aí esperamos, com a presença do coordenador acadêmico Ivanildo Bechara, nada contra a sua, mas o ciclo entre a gramática e a linguística continua com o conferencista Ricardo Cavalieri, que vai falar sobre o gramático, o linguista e o falante, todos nós. Estamos todos convidados. Até lá.